Opa! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre Out Layout. Na aula passada começamos a introduzir sobre este recurso fantástico e se você não esteve presente na aula passada, volta, por favor, marca a tua presença, entenda alguns fundamentos simples. E neste vídeo nós vamos criar alguns exercícios meio que avançados para solidificar de vez o teu conhecimento sobre Out Layout. Mais uma vez, bora lá! Eu já estou mais uma vez aqui com o meu Figma aberto e vamos criar um exercício simples, só para solidificar o nosso conhecimento de Out Layout. E aqui eu vou passar algumas técnicas importantes sobre a utilização e a compreensão do próprio recurso e alguns truques e funcionalidades que não mostrei na aula passada. Bora lá. Vamos usar essas imagens que estão aqui para criar alguns cards e alguns botões para deixarmos as coisas melhores. Uma coisa que vale a pena entender sobre Out Layout também é que quando você aplica, por exemplo, o Out Layout num card ou um botão também, por exemplo, à medida em que você acrescenta ou reduz o conteúdo, o elemento em si se ajusta consoante a redução ou o acréscimo de qualquer coisa. Vamos lá entender isso na prática. Primeiro, eu vou criar aqui um retângulo, eu vou criar um card aqui. Eu vou adicionar a altura de 297 e a largura de 169. Em seguida, eu vou adicionar o plano de fundo desse elemento nessa cor, assim, mais tom negro. Vou colocar um border radius de 8. Para mim tá bom, assim, 8. Boa. Vou duplicar esse elemento, Ctrl C, Ctrl V, para criar um outro cartãozinho, onde eu vou adicionar a minha imagem, bem aqui, mudo a cor para diferenciar. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem dentro desse meu elemento. Vou pegar aqui uma imagem na minha biblioteca. Vou adicionar aqui uma imagem nessa minha biblioteca. Adicionei essa imagem. E vou precisar ajustar aqui. Eu poderia começar a criar o Out Layout a partir do momento em que eu começo a adicionar os elementos dentro do meu card. Mas eu particularmente prefiro inicialmente desenvolver a estrutura padrão do meu elemento só depois fazer a aplicação do Out Layout. Assim eu consigo ter muito mais controle nas coisas, conforme estou a fazer aqui agora. A seguir, eu vou adicionar alguns textos aqui descritivos. Só você seguir passo a passo. Eu vou adicionar esses textos aqui, eu vou adicionar esses textos, vou deixá-lo tudo na mesma posição, vou ajustar isso aqui. Em seguida, eu vou adicionar essa estrelinha aqui. A partir desse momento, vamos começar a fazer a aplicação do nosso Out Layout. Primeiro, eu vou querer mais 4 versões dessa minha estrelinha. Agora, apliquei o meu Out Layout. Notarem, abriu esse espaçamento gigante aqui. Nós podemos manipular esse valor através desses dois números aqui. 10, 10. Eu vou querê-los assim, por enquanto. Vou querer mais 3 versões desse elemento. Como é que eu faço? Você aprendeu na aula passada. Dou duplo clique nele. Vou mudar o alinhamento para aqui. Vou adicionar 4. Agora eu vou diminuir os espaçamentos entre esses elementos. Vou colocar, por exemplo, 5. Boa. Acabou? Não. Agora vamos criar um botão. Vamos criar um botão com Out Layout. Vou adicionar aqui um botão. Vou aplicar o Out Layout. Pode vir aqui em Edit Out Layout ou simplesmente vir aqui Shift A, que vai criar isso à volta. Adiciona o teu fio. Escolhe a cor a aplicar no botão. E só avançar em seguida. Agora, aplicamos nosso botão. Eu tenho a intenção que os meus textos vão começar a ser escritos aqui. Notam? Eu consigo aumentar, diminuir. Em seguida, nesse botão, eu vou adicionar um ícone. Por exemplo, um ícone de comprar. Vou diminuir o tamanho desse meu ícone aqui. Vou colocar 20. Está muito grande, vou colocar 14, parece bom. E se eu arrastar isso aqui, vai estar dentro do meu Out Layout.
Se eu duplicar esse meu botão, notam que eu crio várias versões do mesmo elemento. Tudo dentro do Alt Layout. Só conseguimos criar isso quando nós aplicamos Alt Layout no nosso elemento. Em seguida, vou adicionar um Border Radius de 8. 8 está muito, vou adicionar 6. Tenho esse meu botão aqui. E aí, você ficou confuso para você a montagem especialmente desses elementos de Alt Layout? Se sim, sugiro dar uma olhada no vídeo da aula passada para lhe clarificar. Se não, repita o vídeo ou só continua seguindo que poderá ter mais exemplos para lhe clarificar melhor. Em seguida, só esses dois elementos têm a aplicação de Auto Layout. Lembrando, você pode, por exemplo, criar os botões separados, o texto separado do ícone. Primeiro montar isso, depois aplicar o Auto Layout que basicamente dá no mesmo. Pode fazer isso. Pode mudar isso aqui. Basicamente está no mesmo. Agora, quando, por exemplo, você criar os botões separados, quando você criar os botões assim, de maneira separada, primeiro você cria o texto, depois pega o ícone e a linha e criar o Alt Layout e aparecer assim, tudo coladinho do jeito que está aqui, sem qualquer espaçamento, é simples. Basta selecionar o elemento, vir aqui nesses valores e começar a mudar as proporções, que o padding vai ser mexido. Nesse sentido, vai dar esses espaçamentos internos, tanto na vertical como na horizontal. Entendeu? Obrigado. Em seguida, vamos aplicar o Alt Layout aqui nesse card. E vocês vão entender, como por exemplo vimos aqui no botão, que o botão se ajusta mediante a quantidade de conteúdo que tem nele. Vai ser a mesma coisa aqui dentro desse card. Vocês poderiam, ou podemos, por exemplo, selecionar todos, dar Ctrl A, que cria um Alt Layout entre todos esses elementos, onde, por exemplo, se eu eliminar isso, vai se ajustando, se eu eliminar isso, vai se ajustando, se eu eliminar isso, vai se ajustando. Podem criar assim, mas até certo ponto eu prefiro ter um controle maior dos meus elementos de Alt Layout, em que eu primeiramente crio o Alt Layout de maneira assim, separada, não um grupo todo num só. Então, por exemplo, aqui vou selecionar todos os títulos, seleciono esse título, com esse título vou dar Auto Layout, onde se eu apagar esse título aqui, nota, o outro texto sobe na posição do conteúdo eliminado. Notou? Bora lá. Em seguida, Ctrl Z, criei Auto Layout entre S e S, agora vou criar Auto Layout com S e S. Nesse caso, ao criar esse Alt Layout, eu posso medir ou diminuir a distância entre esses elementos todos aqui, acontecendo isso. E você pode medir a distância, manipular a distância entre os elementos através desse valor que está aqui eu marcar. Em seguida, vou criar Alt Layout desse, juntamente com esse, e esse com esse. Agora, seleciono o container principal e crio Auto Layout. Eu consigo fazer uma manipulação desses elementos todos, olha. Vou dando distância, o conteúdo vai se movendo junto. Vou dando distância, o container ou card principal vai se movendo junto. Isso é muito bom de se fazer. Isso é muito bom de se fazer. Se eu, por exemplo, aumentar o tamanho do meu texto, quando ele transpassar o limite do meu componente principal, olha o que acontece. Olha o que acontece. O elemento basicamente é desestruturado. Então, eu vou deixar aqui. Nesse caso, eu vou simplesmente deixar aqui o texto, por exemplo, vai, né? Um texto assim. Será o texto vai. Boa. Criamos, se nós eliminar essa imagem, o container principal vai automaticamente também se ajustar. Ou seja, a gente cria Alt Layout e todo o conteúdo se ajusta à medida em que a gente remove ou adiciona uma certa coisa. Isso é incrível. Vou dar aqui Ctrl Z. Tudo bem, em seguida, vamos supor o caso de que eu queira mais outra versão desse meu Alt Layout. Fazer duplicar assim já não é mais a solução. Cria um Alt Layout nesse elemento principal, Shift A, duplo clique no Alt Layout e vai fazendo isso. Viu? Criou. Simples assim. Agora, eu vou remover essa imagem aqui, mas antes de remover, eu vou pegar uma dessas imagens e movê-las até aqui. Apaguei aquela ali. Mas ele não está alinhado ao centro. Eu quero que ele esteja alinhado ao centro.
Beleza. Como nós criamos nosso Alt Layout de maneira, assim, separada inicialmente, nos facilita muito. É só você dar duplo clique até a seção de Alt Layout desse elemento principal e move esses valores aqui. Aqui onde está o meu cursor. E vai movendo e vai basicamente centralizar todos eles. Vou criar mais outra versão. Vou antes remover isso daqui. Vou remover isso aqui. Vou pegar uma outra imagem. Vou colocar no lugar dessa aqui. Eu posso criar Alt Layout dentro de Alt Layout, por exemplo. Posso pegar essas duas imagens, Shift A, mudar a posição e vai ficar assim os dois. Vou deixar assim, só a título de exemplo. Pego o outro, elimino essa imagem e deixo assim. Aqui moveu um bocadinho com a distância. O que é que eu posso fazer? Posso aumentar aqui esse valor. Agora vou carregá-los todos para dentro do meu frame e vão ficar aqui. Eu vou perguntar, você está a entender isso que estamos aqui a praticar? Tem alguma dúvida em específico? Se sim, volta na aula anterior, por favor, ou deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ou manda uma mensagem para mim no Instagram ou no LinkedIn e vamos trocar mensagens. Ou talvez no WhatsApp também, né? Pode me chamar. Bora lá. Criamos aqui esses nossos cards. Em seguida, vamos fazer mais um exercício. Vamos criar uma lista de contatos. Vou pegar um retângulo. Vou marcar aqui, isso é só a título de exemplo. Vou mudar o radius para 7. Vou pegar essa cor, marco aqui, centralizo. Vou remover, vou ajustar essa cabecinha aqui. Vou fazer isso. Em seguida, vamos adicionar um título, um nome aqui, por exemplo, Your Name Here. Aqui embaixo vamos colocar o número de telefone, código do país, o tamanho desse título vai ser 14. Aqui vou mudar um bocadinho a fonte, né, a opacidade. Vou escolher um ícone aqui de chamar, né, esse aqui é um card de telefone, de lista de contato. Só para exemplificar mais para vocês, vou diminuir isso para 20. Vou colocar aqui. Até certo ponto, com Alt Layout, pode ainda não se preocupar muito com o posicionamento ou a centralização dos elementos, porque quando você aplicar eles, vai ser muito mais fácil ajustar tudo. Bora lá. Agora, eu vou pegar esse elemento e esse, vou dar um Alt Layout. Vou pegar esse e esse, Alt Layout. Em seguida, vou pegar esse, com esses todos aqui, Alt Layout. Por outra, esse e esse, Alt Layout. Nesse caso, se eu remover esse número de telefone, olhem só o que acontece. Esse nome vem centralizado. Se eu fazer o processo inverso, esse número também vem centralizado. Se eu remover a imagem, olhem só o que acontece aqui. Remove a imagem e deixa esse texto de telefone, número de telefone, no lugar da imagem. Vou deixá-lo aqui também. Para finalizar o nosso exercício, vou criar aqui um botão chamado Button. Aqui, Get Started, vou Shift A para criar o Alt Layout, vou mudar a composição dele, vou colocar um radius de 6, vou centralizar ele aqui, vou adicionar um botão, um ícone, no caso, vou adicionar um ícone, adicionamos aqui o ícone, vou levá-lo até o meu botão, mas antes vou diminuir o tamanho, marco a âncora, mudo para 20. E vai ficar assim. Não está centralizado. Então, o que é que eu faço? Seleciono e vou até aqui, mudo para Center. Vou marcar aqui a posição para que quando eu alterar alguma coisa no meu botão, tudo comece pelo centro. Vou mudar aqui para Center. Por precaução, aqui também mudo para centro. Que quer dizer que quando eu aumentar a espessura ou a largura do meu botão, vai sempre começar pelo centro. Nesse sentido aqui. Vou levar aqui. Eu espero que tenha ficado claro para você, mais uma vez. Se não, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tem. Eu vou responder o teu comentário e, se possível, podemos trocar mensagens pelo Instagram ou pelo LinkedIn ou WhatsApp, se for possível, né?
e a gente vai estudando junto, vamos lá trocar impressões. Mas eu espero que tenha gostado desse conteúdo e se sim, você pode me ajudar muito se inscrever no canal. Tamo junto, que Deus abençoe você. É nóis e tchau!